Olá a todos, o meu nome é Rodrigo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Polar Acerca. Hoje estou aqui com o meu camarada Rafael Olá, e o nosso convidado de hoje é o Leonardo Abuim Pires. Ele é investigador no ICS e no Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra. Está neste momento a tirar o doutoramento nas Ciências da Sustentabilidade e é especialista da História Contemporânea da Agricultura, sendo a única pessoa em Portugal que realmente se preocupa com a agricultura. Leonardo, bem-vindo. Tudo bem? Olá, viva, Rodrigo e Rafael. Antes de mais, quero agradecer o convite para estar aqui presente no vosso podcast. É sempre bom ver este tipo de iniciativas e poder associar-me a elas. E, portanto, é um gosto estar aqui presente e não sei se serei a única pessoa interessada na agricultura, mas, efetivamente, do ponto de vista histórico, serei uma espécie em vias de extinção, visto que é uma área que muito pouca gente trabalha, mas de qualquer modo é sempre bom ver também o interesse que este tipo de temas suscita neste tipo de podcasts e deste tipo de formatos. Leonardo, como primeira pergunta, eu gostava de te perguntar como é que surge o teu interesse pela política e quando? Gostava que nos desse um pouco dessa explicação. Bom, isto parece um pouco um fé-diver, mas de qualquer modo o meu interesse pela política sempre foi desde tenra idade. Não do ponto de vista estritamente partidário, mas mais do ponto de vista de interesse da dinâmica política, eleições, as nomeações dos governos, a composição da Assembleia da República, as próprias campanhas eleitorais. Portanto, sempre foi uma área que me despertou um certo interesse, mesmo tenra idade. De qualquer modo, foi sobretudo já ali na fase, portanto, da adolescência e depois já na altura em que entrei para a universidade, portanto, para a Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova, onde participei, ainda não de uma forma tão participativa, passo a redundância, como gostaria de ter, mas de qualquer modo estive também envolvida em algumas atividades do ponto de vista do movimento estudantil e posteriormente acabei, portanto, ingressar também numa juventude partidária, portanto, na juventude socialista, e desde aí que me encontro afiliado nessa mesma juventude e onde tenho também desenvolvido a minha atividade política, mas de qualquer modo, não obstante estar dentro de uma estrutura partidária, vou acompanhando também com interesse também as atividades de outros partidos, de outras juventudes, portanto, sempre de modo a criar, portanto, uma leitura mais global de todo o dinamismo que está por detrás desta questão da política. E penso que também, contrariamente ao que se pode pensar, acho que os jovens estão efetivamente interessados na política, estão efetivamente envolvidos nessas questões, enfim, com variados graus de interesse ou variados graus de participação, mas de qualquer modo acho que é interessante ver que a juventude continua envolvida nestas questões e lá está, é sempre bom ver essa atividade e exercício de cidadania por parte dos jovens. olá Leonardo, olá aos nossos ouvintes também. Estou aqui com o camarada Rodrigo e com o Leonardo, que são dois historiadores, por isso estou aqui entre historiadores, humildemente entre historiadores. Bem, a minha pergunta era a seguinte: na apresentação, na introdução, o Rodrigo disse que tu eras investigador na área da história. Gostava de perguntar em que sentido é que o Estado poderia ajudar, talvez no investimento na área da investigação, no teu caso em específico da tua área, que tu conheces especificamente, mas no geral a investigação. Por exemplo, onde é que o Estado. Muitas das críticas são a burocracia, a falta de financiamento e de bolsas. Onde é que achas que o Estado poderia intervir nessa área? Se ainda falta muito para isso se concretizar, gostava de saber a tua opinião sobre isso. Obrigado pela pergunta. Portanto, eu penso que há aqui dois níveis que posso responder. Portanto, o primeiro nível seria mais sobre as questões dos estudantes, propriamente ditos, e, portanto, um segundo nível seria mais a nível da investigação científica, portanto, estudos pós-graduados e todas essas questões e enfim, esses problemas que afetam, portanto, essa parte do ensino superior. Relativamente aos estudantes, eu penso que
o investimento que o Estado poderia fazer ainda poderia ser maior. Portanto, eu penso que a questão não da redução ou mesmo a abolição das propinas tem de ser uma realidade tangível, tem de ser uma realidade a curto prazo. Não poderemos continuar a ter situações que enfim, coloquem os estudantes à margem, ou mesmo quem quer ir para a universidade, que os que fiquem à margem. Penso que é necessário criar condições não apenas do ponto de vista do financiamento, através da concessão de bolsas de apoio social, e toda essa questão, portanto, através dos serviços de ação social, penso que deveria haver um reforço e, de qualquer modo, também não só estas questões financeiras, como aqui referi, mas também do ponto de vista infraestrutural, ou seja, por exemplo, as residências universitárias. É certo que atualmente o governo tem vindo a desenvolver atividade nessa área, mas de qualquer modo isto é um problema que já deveria ter pelo menos alguma solução à vista, não há 2 semanas, mas pelo menos há 20 anos atrás. Ou seja, não é apenas captar os estudantes para as universidades, é criar as condições para que eles possam efetivamente estudar. E parece-me absolutamente, enfim, significativo que 11,6% dos alunos matriculados no ensino superior não tenham efetivamente feito a sua matrícula, portanto, estes 11% não acabaram por não entrar nas universidades e efetivamente uma das causas para isso foi a ausência de condições para se conseguirem estabelecer nas cidades. Portanto, a questão do mercado imobiliário e das residências universitárias tem de ser uma prioridade acima de tudo, penso que é algo prioritário para este nível relativo aos estudantes das universidades, das faculdades e dos institutos politécnicos. O segundo nível que eu referi há pouco tem a ver precisamente com a questão da investigação científica e, de facto, a investigação científica, por antonomasia, seria, portanto, olhar também para a própria política da Fundação para a Ciência e Tecnologia e o que nós vemos, aliás, nestes últimos tempos, é efetivamente um aumento do número de bolsas, mas por contraponto o número de contratos tem vindo a diminuir. Portanto, a própria Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior tem vindo a fazer algumas declarações públicas nesse sentido. Portanto, a nível de dotação orçamental para a Fundação de Ciência e Tecnologia, acabamos por ver este desequilíbrio. Portanto, por um lado mais bolsas, mas por outro menos contratos, ou seja, em certo sentido pode aumentar a precariedade e olhar para os investigadores. Nós não podemos ver os investigadores apenas como uma espécie de pessoas que estão ou nos laboratórios ou nos arquivos e bibliotecas e que não acrescentam valor à sociedade, é precisamente o oposto. Portanto, nós queremos uma economia do conhecimento, tem de haver um investimento forte e claro na investigação científica. Há, por exemplo, na questão da agricultura, que eu, enfim, me debruço mais, temos uma série de investigação que é produzida em institutos politécnicos, que é, por exemplo, no Instituto Superior de Agronomia, em que, de facto, por exemplo, as questões das alterações climáticas estão muito presentes nessas investigações e, portanto, há uma espécie de desligamento entre a investigação científica e a construção de políticas públicas. E talvez se houvesse um maior financiamento e uma maior atenção relativamente à produção científica que é desenvolvida nesses locais, talvez a própria formulação de políticas públicas fosse diferente, portanto, a procura de soluções e as respostas dadas precisamente para as questões da agricultura também seriam diferentes. Portanto, eu penso que a nível da produção científica e do financiamento que é feito, que é dado para que ela seja efetivamente concretizada, tem de haver um reforço mais claro e não apenas do ponto de vista financeiro, mas até do ponto de vista mesmo simbólico, ou seja, olhar para a investigação científica do ponto de vista de significância social um pouco maior. Pelo menos penso que esse é um ponto essencial, mas claro que também já estamos a entrar no domínio das mentalidades, e as mentalidades demoram muito tempo a mudar, mas de qualquer modo penso que o reforço e a maior atenção relativamente às questões do financiamento é um assunto sempre premente e nós vemos a atividade, por exemplo, da ABIC, da Associação de Bolseiros de Investigação Científica, que enfim, produz várias matérias sobre a questão dos bolseiros, alguns casos concretos, e portanto nós vemos que ser bolseiro ou ser investigador em Portugal ainda é algo não visto socialmente como algo menor e até do ponto de vista mesmo de captação de financiamento também é algo que não atrai assim tanta atenção. Portanto, eu penso que ao nível do ensino superior, portanto, estas duas dimensões, quer dos estudantes, se quiséssemos primeiro ciclo, portanto, licenciaturas,
e depois já nos estudos pós-graduados, portanto, mestrados, doutoramentos, pós-doutoramentos, e, portanto, já depois também a contratação de investigadores ao abrir, por exemplo, o concurso ao estímulo ao emprego científico. Penso que são duas questões fundamentais e que têm de ser olhadas de forma clara e de forma bastante premente, porque estamos a falar de pessoas e que, enfim, precisam, portanto, de condições para garantir os seus rendimentos. E no seguimento dessa tua resposta, sentes que o tema do ensino superior, o tema da precariedade, sobretudo dos doutorados e dos investigadores que têm com bolsas e tudo isso, está a ser bem retratado no mundo político? Ou seja, eu sei que recentemente, no dia 4 de outubro, recentemente sim, há 12 dias atrás, o LIVRE fez uma proposta precisamente para combater alguma da precariedade dos alunos que estão em doutoramento, dos investigadores com bolsa, não é? Como tu disseste, têm contratos, muitos deles não têm contratos, alguns, como aqui, como dizem no livro, no máximo de 6 anos, e têm ali um pouco de incertezas quando chega ao fim do contrato. Sentes que os partidos na Assembleia da República estão a representar bem os estudantes nesse sentido? Eu penso que, a um nível geral, penso que a questão está a ser colocada de forma bastante clara. Acho que a nível de debate parlamentar, as várias propostas dos partidos, de vários espectros, focam aspectos diferentes, mas focam o ensino superior e a questão da investigação científica. Penso, ao nível do debate parlamentar, essa questão está muito presente. Mas, naturalmente, passado o nível do debate parlamentar para o nível da criação das políticas públicas, portanto, da promulgação do conjunto legislativo, de um pacote legislativo relativamente a essa questão, é que me parece mais difícil. E relativamente a essa questão também, olhar as contingências orçamentais, por exemplo, nós olharmos por exemplo, os últimos orçamentos gerais do Estado e todas essas questões de financiamento da investigação científica, é sempre é visto como algo, enfim, secundário. Portanto, é certo que, por exemplo, o Ministro da Economia atualmente, o Ministro da Economia e Mar, tem falado muito sobre a questão da economia do conhecimento, portanto, a produção de conhecimento das universidades tem de ser colocada também ao nível do desenvolvimento económico, isso é certo, mas de qualquer modo também temos de ver que tipo de desenvolvimento económico e que tipo de utilidade é que esses investigadores poderiam fazer para a parte económica, porque, por exemplo, dentro das ciências sociais e humanas é sempre mais complexa a colocação destas pessoas em determinados contextos laborais, nomeadamente algumas empresas, mas também se olharmos a alguns países, nomeadamente, por exemplo, no Reino Unido, encontramos, por exemplo, historiadores a trabalhar em bancos, mas não a um nível mais baixo. Portanto, estamos a falar mesmo de cargos administrativos. Portanto, acho que a nível político, a nível parlamentar, a questão tem sido frisada e, por exemplo, o LIVRE tem vindo a apresentar algumas propostas nesse sentido. O líder é historiador, portanto, o Rui Tavares é historiador e, portanto, deve conhecer bem de perto a realidade do que é a precariedade científica. E, de facto, eu acho que a nível parlamentar vem sendo tem vindo a ser colocadas algumas questões pertinentes a nível desses mesmos debates e mesmo dessas sessões legislativas, mas de qualquer modo depois entramos no outro campo que é efetivamente do discurso à prática e isso demora mais tempo. Depois também nós temos efetivamente as próprias universidades que por vezes produzem discursos próprios e que podem ser em certo sentido antagónicos com o quadro geral. Portanto, há vários níveis e dentro da política do ensino superior e para a ciência portanto, é lidar com vários níveis e por vezes criar uma linha condutora e uma linha clara para conseguir produzir enfim, uma melhoria dentro do setor científico, às vezes é mais complexo. Mas, de qualquer maneira, eu penso que a nível de representação, alguns partidos, uns mais que outros, isso também é sempre assim, mas uns mais que outros têm colocado, acho que as questões-chave, e sobretudo dentro, quer dizer, contributos do LIVRE, do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda, também do Partido Socialista, penso que têm colocado algumas questões interessantes relativamente não só ao nível portanto, da investigação científica, mas também ao nível dos estudantes. E entrando propriamente na tua área, que é da agricultura, da história da agricultura contemporânea, gostava de fazer uma pergunta. Tu depois vais encaixar isto num contexto histórico, mas eu gostava de perguntar, sabendo que as sociedades se desenvolvem
de forma diferente em diferentes sítios do mundo, devido à agricultura, porque geograficamente cada continente tem esse contexto específico da agricultura, e foi com a agricultura antropologicamente que nos desenvolvemos. E depois, avançando também na história, Portugal é herdeiro de outros povos que cá passaram, de outros fenómenos naturais que por cá apareceram. Gostava de perguntar, achas que a história contemporânea, melhor, achas que a agricultura contemporânea até que ponto é herdeira desse passado e até que ponto é que se limitou? E fazendo o mesmo contraponto, qual foi o legado da história contemporânea? Agricultura contemporânea, peço desculpa. Bom, relativamente à questão portanto, dos legados que foram trazidos, enfim, vários séculos, passagem de povos e de experiências de cultivo, portanto, aqui no espaço que é hoje Portugal. Portanto, a esse nível acho que há heranças muito duradouras a vários níveis, desde logo as culturas que são aqui, enfim, são aqui produzidas em Portugal, desde logo, por exemplo, as questões da oliveira, portanto, a questão da produção de azeite, que é tão característica de algumas regiões do país e que também depois já lá entrarei sobre, enfim, as questões do olival super intensivo, mas de qualquer maneira, relativamente às questões da produção de azeite, é precisamente um dos legados, nomeadamente a ocupação romana demonstrou precisamente isso, não apenas ao nível, portanto, da produção em si mesma, das culturas, mas também do ponto de vista tecnológico. Nós temos sistemas de regadio tradicionais que remontam a vários séculos anteriores, isto do modo geral. Do modo mais particular, eu penso que essas heranças são tão duradouras. Nós, enfim, havia um historiador, o professor Pedro Leins, infelizmente já falecido, que dizia que Portugal foi a última nação industrial da Europa. Portanto, nós temos nos anos 60, pela primeira vez, o contributo do setor primário para o produto interno bruto acaba por ser menor que o setor secundário. Portanto, a agricultura deixa de contribuir tanto para o PIB e a indústria passa a ser o principal setor, enfim, dinâmico da nossa economia. E, portanto, nós estamos a falar de anos 60, isto em termos históricos foi praticamente ontem. E, portanto, eu acho que essa é a questão principal. Portanto, ao nível de legados, nós somos um país agrícola do ponto de vista económico, do ponto de vista da população ativa em emprego no setor primário durante muitos séculos, durante muitas décadas, e só recentemente é que nós vemos esse quadro portanto, a modificar-se. Naturalmente, estamos a falar dos anos 60, depois, enfim, com a nossa entrada na então Comunidade Económica Europeia, também há uma série de transformações significativas, não apenas dentro da própria agricultura, mas dentro de toda a estrutura económica portuguesa, portanto, o fenómeno de terciarização, uma maior importância do setor dos serviços, etc. Mas referente à questão da agricultura, parece-me bastante significativo que nós, por exemplo, se percorremos o país, de norte a sul, vemos, por exemplo, algumas formas de cultivo similares ao que, por exemplo, se fazia no século XIX. Há também alguns projetos e algumas intenções, nomeadamente na recuperação de variedades tradicionais. Portanto, houve um corte, mas agora parece que há uma tentativa de, portanto, repor o fio condutor do que era cultivado em algumas zonas. E, nesse sentido, penso que o que mais seria significativo do ponto de vista, se quiséssemos sintetizar, dos legados, é precisamente essa importância económica que a agricultura tem até já depois, portanto, do início da segunda metade do século XX, o que é bastante demonstrativo não apenas da própria estrutura económica em si, mas também do ponto de vista das preferências políticas, do ponto de vista também institucional, do ponto de vista até educacional. Portanto, há todo um conjunto de variáveis que é preciso ter em conta quando olhamos a agricultura. A agricultura não é só colocar, portanto, a sementinha na terra e ela depois brota. Portanto, há todo um contexto, há toda uma conjuntura que é necessário ter em conta, até do ponto de vista mesmo da estrutura social, por exemplo, a propriedade fundiária, portanto, a forma como a terra está dividida pode conduzir também a uma formação de estratos sociais e de sociedades bastante específicas, bastante particulares,
Portanto, há todo um conjunto de questões que a agricultura encerra que é preciso ter em conta e precisamente através da história pode ser uma das respostas a esses desafios e naturalmente que olhar isto do ponto de vista histórico, na longa duração, se quisermos, se olharmos 5 séculos, vemos que há coisas que não se modificam assim de forma tão significativa e isso também é interessante e é estimulante até para a própria investigação nesta área da história da agricultura. E achas que até que ponto é que o Estado depois influenciou todo esse período da história contemporânea? Estamos a falar mais propriamente da Primeira República, do Estado Novo, será provavelmente por aí, ou até antes, no século XIX também. Quais foram os papéis do Estado na agricultura durante esse período? Portanto, a nível do papel do Estado nesses regimes políticos, e nós se quisermos recuar ainda ao período da monarquia constitucional, portanto, sensivelmente ali no período da regeneração, portanto, 1851 para a frente, nós verificamos que há todo um conjunto de prioridades que vão sendo estabelecidas dentro da agricultura e mesmo não só mesmo depois, portanto, da segunda metade do século XIX, mas mesmo até antes, já nos finais do século XVIII, nós vemos algum tipo de iniciativas tomadas por parte do Estado que já demonstram algumas mudanças relativamente ao que era o quadro anterior, mas referente ao período contemporâneo, portanto, sensivelmente, como eu referi há pouco, da segunda metade do século XIX até, portanto, aos nossos dias, que se assim quisermos, nós vemos que, nomeadamente, a Primeira República cria as condições, ainda que continua num certo legado da monarquia constitucional, mas dá uma maior primazia, por exemplo, às questões da investigação científica, torna-se particularmente significativo, por exemplo, a reforma que é feita em 1911 e que dá origem ao Instituto Superior de Agronomia, que ainda hoje conserva esse nome. É de facto muito interessante ver isso, que é uma obra da Primeira República. Também são criadas algumas escolas práticas agrícolas pelo país, enfim, tentam haver uma certa descentralização do que era a prática do ensino agrícola. Há um esforço, inclusivamente, no período da Primeira República, no maior investimento em maquinaria agrícola, que também é significativo, portanto, essa modernização que é intentada ao longo dos governos republicanos nesse domínio, mas falar da Primeira República é também falar da instabilidade governativa e que, em última instância, também conduz a que a política agrária não tenha sido conduzida, talvez, da forma como os republicanos gostariam de ter conduzido. Claro que há aquele marco fundamental na história da Primeira República, que é a participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial. Portanto, a guerra inicia-se em 1914 e nós entramos em 9 de março de 1916, e é precisamente um marco definidor do que é não só a própria República, mas a própria política económica da República, e é a partir daí que vemos toda uma série de situações, até mesmo advindas do contexto internacional, de inflação e de crise económica, ali na transição da guerra para a paz, e que vai colocar sérios entraves, nomeadamente ao que é que o Estado gostaria de ter, o Estado republicano gostaria de ter feito relativamente à agricultura. Não obstante esta situação, é também de assinalar algum conjunto de iniciativas que, já mesmo neste período pós-guerra, a República vai tomar, nomeadamente a criação da Junta de Fomento Agrícola, que depois vai ser extinta já no período da ditadura militar, mas de qualquer modo o Estado republicano continua atento às questões da agricultura e não esquecer também que é pela primeira vez durante a Primeira República que nós temos um Ministério só para as questões da agricultura, portanto o Ministério da Agricultura é criado em 1918, é certo que é uma criação que em certo sentido, e como alguns historiadores têm vindo a apontar, é uma certa concessão do Presidente da República, Sidónio Paz, tinha tomado o poder num golpe em 1917, e pelo apoio que a elite agrária tinha concedido a esse mesmo golpe, ao mesmo regime sidonista, o Ministério da Agricultura é criado. Portanto, é uma situação que poderia ser vista como uma forma de retribuir precisamente o apoio dessas elites rurais ao novo regime, mas de qualquer maneira é um ministério que é criado em 1918 e também as medidas que vão sendo tomadas por esse ministério ao longo do tempo também
demonstra o interesse que a agricultura suscitava entre os governos republicanos. Naturalmente, isso nós passamos já para o período da ditadura, há toda uma série de questões que se modificam, não apenas, obviamente, do ponto de vista do contexto político, mas naturalmente também do ponto de vista económico. E nesse sentido é interessante verificar que numa primeira fase, se quisermos, ainda do período da ditadura militar, a agricultura é vista como o setor que necessariamente tem de ser a base da autarcia, ou seja, da autossuficiência agrícola, e portanto é uma ideia que até é desenvolvida por outros regimes ditatoriais na Europa, nomeadamente a Alemanha nazi ou a Itália fascista, e nesse sentido, portanto, numa primeira fase, nós vemos, portanto, a procura da autarcia e que a agricultura está ao serviço precisamente do cumprimento desse desígnio. E a célebre campanha do trigo é precisamente um marco nessa mesma procura, não obstante ser um pouco a herança de algumas leis protecionistas do setor dos cereais que já tinham sido promulgadas no final da monarquia constitucional, em 1889 e 1899, mas de qualquer modo é precisamente o contexto da ditadura que vai exacerbar essa questão da autossuficiência agrícola e, por extensão, também uma autossuficiência alimentar. E o Estado aqui ocupa enfim, de forma muito mais premente um certo ensaio de intervenção estatal na economia, através de todo um conjunto de mecanismos institucionais e burocráticos que vai criar ao longo do tempo, sobretudo ali na primeira metade da década de 30 e depois que vai ser reforçado, nomeadamente no período da Segunda Guerra Mundial. Portanto, são os organismos de coordenação económica que, assim, de uma maneira muito breve, eram comissões, institutos e juntas responsáveis pelo controle de determinados setores agrícolas, desde a produção à transformação e até mesmo ao consumo. Havia mesmo campanhas ao nível de incentivo ao consumo de determinados produtos agrícolas, e nesse sentido o Estado Novo é sempre um Estado muito interventor. Portanto, quer o período da ditadura militar, onde ainda há esses ensaios, mas também do ponto de vista já do Estado Novo consolidado depois de 1933, o que nós vemos efetivamente é um Estado fortemente interventor que faz uso da doutrina corporativa, tal como outros regimes, nomeadamente a Itália, mas também a Espanha franquista, também tem alguns modelos corporativos, e até mesmo a França de Vichy. Portanto, é um modelo que vai passando ao longo de várias ditaduras, vai passando e vai criando o seu espaço dentro das estruturas institucionais das ditaduras, e de qualquer modo o Estado vai ser, portanto, ter esta vertente interventora ao longo de todo o regime. Portanto, até o 25 de Abril, nós temos precisamente uma ditadura que, do ponto de vista económico, vai intervir fortemente. E na agricultura isso sente-se, nomeadamente, uma questão básica precisamente para esse período, é a questão de uma reforma agrária. Uma reforma agrária não no sentido que poderíamos associar ao que vai ser a reforma agrária em 1975-77, portanto até a promulgação da Lei Barreto, mas de qualquer maneira é uma reforma agrária do ponto de vista de tentar mudar a estrutura de propriedade no sentido do desenvolvimento económico. Mas como para o regime era necessário e absolutamente vital manter a base social de apoio, e em certo sentido nós temos dentro da base social de apoio ao salazarismo as elites agrárias, portanto, tentar criar condições para afrontar essas mesmas elites e, em última instância, essa base social de apoio, para o Estado Novo isso é um princípio absolutamente intocável. E, portanto, nós vemos uma industrialização que é feita sem reforma agrária e, em último sentido, portanto, nós vemos que essa questão vai sendo adiada, vai criando uma certa pressão nas zonas rurais e que, no contexto revolucionário depois de 1974, vai praticamente explodir. Ou seja, nós temos também de ver a reforma agrária de 74, portanto, iniciada depois da Revolução dos Cravos, ali já no final de 74, mas enfim, vai aumentar sobretudo ali no chamado PREC, em 1975, e vai continuar até, precisamente como eu disse, até à promulgação da Lei Barreto em 1977, mas de qualquer maneira o que nós vemos é que essa pressão e essa ausência de uma reforma agrária ao longo do Estado Novo vai criar precisamente as condições para que no contexto revolucionário haja aquela expansão, nomeadamente, e depois que seja criada a ZIRA, a Zona de Intervenção de Reforma Agrária, toda a legislação que é promulgada, todas as UCPs que são criadas, portanto, vai ser basicamente o corolário de uma certa ausência de intervenção do Estado. Não deixa de ser interessante
o Estado não seja interventor por natureza, mas que neste domínio não queira intervir de forma muito significativa, precisamente para não abalar a sua base social de apoio, e nesse sentido nós vemos precisamente o Estado Novo a ter estas principais características do domínio da política agrária. Muito mais haveria a dizer, mas de uma forma breve penso que é preciso salientar precisamente esta questão da forte intervenção e precisamente os usos do corporativismo neste domínio, e que isto, em última instância, também cria resistências. Portanto, ao longo da ditadura nós vamos ver, nomeadamente, algumas greves rurais, alguns motins, por exemplo, a luta pelas 8 horas de trabalho em 1962. Portanto, também não podemos ver, precisamente, que o Estado, enfim, não faz tudo sem que haja uma resposta e uma resistência por parte das comunidades rurais. Há, de facto, é claro que a repressão é a palavra de ordem para quando estas situações acontecem, mas de qualquer maneira também olhar portanto, as pessoas que habitam nas zonas rurais, os trabalhadores rurais, os assalariados, os camponeses, etc., também não como agentes passivos, também havia precisamente estas ações de resistência. Naturalmente, se nós passarmos à democracia, já, portanto, depois de 1974 temos, portanto, como já referi, a questão da reforma agrária, que é absolutamente crucial neste período do PREC, portanto, do verão quente de 1975, e depois vai ser contida já no contexto, depois da promulgação da Constituição. Portanto, a Constituição de 1976 vai sendo aplacada e vai sendo ao longo, portanto, do que alguns historiadores consideram já a transição democrática. Portanto, passamos de um período revolucionário para uma transição democrática de 1976 e 1982, nós vemos efetivamente, portanto, a contenção dessa reforma agrária, que em última instância também essa mesma contenção está ligada ao início do processo de adesão à Comunidade Económica Europeia. Portanto, nós fazemos o pedido logo em 1977 e, portanto, toda a questão da nossa integração no quadro da Europa comunitária, portanto, neste processo de adesão, vai influenciar todo o conjunto da política agrária e que, em última instância, nós também vemos como essa influência das normativas comunitárias vai influenciar até hoje. Portanto, a nossa política agrária está, em certo sentido, condicionada com as diretrizes que emanam precisamente da União Europeia, hoje União Europeia, na altura ainda Comunidade Económica Europeia, mas de qualquer maneira, assim no modo geral, o que nós poderemos ver é que ali na democracia, portanto, ainda há esta transição da reforma agrária para uma contenção, uma contra-reforma agrária, por assim dizer, e que é o principal marco, precisamente o pós-25 de Abril, mas também há uma certa política, não apenas nesse domínio, mas também a nível de uma melhoria do abastecimento alimentar, e isso também vai criar um conjunto de incentivos e de mudanças a nível mesmo cultural no sentido agrícola, vai criar uma série de mudanças de incentivo a novas culturas, a uma criação de melhores cadeias de abastecimento, um fluxo mais regular da produção agrícola. Portanto, neste sentido, vemos, portanto, estas diferenças assim, fazendo de forma muito sumária o que é que foi o século XX a nível política agrária, mas sensivelmente penso que haveria mais a dizer, mas sensivelmente seriam estas ideias-chave que eu gostaria de trazer aqui. Pronto, tu acabaste de mencionar o que eu considero o último grande acontecimento do século XX português, em termos políticos, que é a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, mais tarde a União Europeia, e portanto eu vou falar essencialmente desse período para cá, mais especificamente, podemos até falar nos últimos 15, 10 anos. Eu gostava de saber a tua opinião pessoal sobre as políticas agrícolas atuais do Estado e se existe alguma necessidade de uma reforma agrária, vamos dizer assim, mas uma reforma no sistema agrícola e na gestão dos próprios terrenos e da forma como são explorados. Relativamente a essa questão não sei, a reforma agrária no sentido mais lato, portanto, não seria no significado revolucionário que lhe foi dado, portanto, entre 1975 e 77, mas Exato, exato. mas de qualquer maneira temos de ver que, se quisermos talvez uma reformulação das políticas públicas para a agricultura, em estreita correlação precisamente com a política da política agrícola comum, que vem da União Europeia, e é interessante verificar que nós estamos precisamente num período de transição ao nível da política agrícola comum, portanto, sofreu uma reforma muito recente, que vai ser precisamente posta em prática entre 2023 e 2027,
e que vai precisamente, ou a base principal da nova PAC é ir ao encontro e ver qual o contributo que a agricultura pode dar, portanto, à questão do Green Deal, portanto, que a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já frisou desde o início do seu mandato, portanto, a questão do Green Deal, e enumera, portanto, esta nova PAC uma série de objetivos que vão ao encontro destas questões, precisamente, também das questões climáticas, nomeadamente o aumento da competitividade da agricultura, portanto, também a melhoria da posição dos agricultores ao nível da cadeia e das redes de abastecimento, e aqui também entra a questão da transição justa. Um dos objetivos principais, precisamente, da nova PAC é a proteção do meio ambiente, e isto vai também um pouco ao que tinha vindo a ser a PAC nos últimos, portanto, se quisermos, desde o início do século XXI, porque é preciso frisar um aspecto importante, que é a política agrícola comum tem 2 pilares essenciais, isto mesmo a nível de terminologia da PAC. Portanto, o primeiro pilar está mais ao nível, portanto, da organização comum dos mercados e o pagamento direto aos agricultores, e o segundo pilar está mais ligado, portanto, a uma política de desenvolvimento rural, e é interessante ver como a nível deste segundo pilar também há toda uma série de questões que demonstram precisamente a atenção que é dada às zonas rurais, nomeadamente a criação de serviços básicos de renovação das aldeias, portanto até mesmo a expansão da rede de internet para as aldeias é um ponto que está contemplado nessas políticas do segundo pilar da PAC, e mesmo o pagamento aos agricultores, peço desculpa, nomeadamente ao nível do bem-estar animal. Portanto, nós vemos que a nível de política agrícola comum há efetivamente toda uma série de questões e de temas que são de ser tratados, e neste momento nós estamos nesse período de transição na nova política agrícola comum, a manutenção das zonas rurais como forma dinâmica, e também o turismo pode ser visto como uma forma precisamente de criar condições para a fixação de pessoas nessas mesmas zonas rurais, portanto, zonas de baixa densidade populacional, e há formas de colmatar. Há alguns investigadores, nomeadamente sociólogos e antropólogos, que falam precisamente de um paradigma de um rural pós-produtivo. Portanto, nós temos zonas rurais que estão ligadas a uma produção, enfim, de agricultura familiar, autoconsumo, mas de qualquer maneira já começa a entrar, portanto, nas cadeias de abastecimento e até da produção para o mercado. Mas de qualquer maneira, a partir dos anos 60, com o êxodo rural, todas essas questões se vão invertendo, portanto há uma ausência de população dentro destas zonas rurais, que em última instância vão condicionar também a própria atividade económica, e portanto criar formas de dinamizar essas mesmas zonas está precisamente contemplada na nova PAC. E também outra questão que é muito interessante verificar é, por exemplo, a proteção da segurança alimentar, da qualidade alimentar, também vai havendo, portanto, uma continuidade com o que tem sido a política agrícola comum, por exemplo, o combate ao desperdício alimentar, que inclusivamente em Portugal tem estruturas institucionais e organizações criadas precisamente para esse efeito, e também, e fazendo a ponte com o que foi dito precisamente no início desta nossa conversa, que é precisamente a questão de aumentar o conhecimento e a inovação. Portanto, a nova política agrícola comum está a objetivar precisamente a criação de mecanismos para que o conhecimento e a inovação seja colocado ao serviço do desenvolvimento do setor agrícola, e há toda uma série enfim, de exemplos que poderíamos verificar nesse aspecto, desde logo a agricultura de precisão. Há outro tipo de terminologias, nomeadamente o HACCIS, Agriculture and Knowledge Information Systems, também é algo que está a ser debatido a nível da União Europeia. Portanto, nós vemos que esta ligação entre o desenvolvimento da agricultura e também a questão do conhecimento está a ser contemplada. Relativamente portanto, ao nosso pequeno retângulo português, a política agrária, ou pelo menos a atuação do Ministério da Agricultura e Alimentação, portanto, esta é a nova terminologia e que me parece significativa, portanto, não é só a agricultura, mas também a questão da alimentação está aqui presente. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria dizer é que, a nível de política agrícola, penso que deveria haver uma maior atenção aos cultivos que são praticados em determinadas zonas. Nós não poderemos ter
determinadas culturas em zonas de stress hídrico, nós estamos a atravessar um período de seca, portanto, é certo que já houve algumas medidas, nomeadamente nesse aspecto, quer do Ministério do Ambiente, quer do Ministério da Agricultura, sobre a mitigação dos efeitos da seca, mas de qualquer maneira penso que não só este fenómeno climático, que infelizmente as investigações têm vindo a dizer que vai ser cada vez mais frequente, mas de qualquer maneira penso que o Ministério da Agricultura devia ter atenção a certas práticas culturais, nomeadamente o olival superintensivo, que aquela questão da monocultura, em certo sentido, e isso enfim, está visível em certos locais, nomeadamente a eliminação da biodiversidade que isso produz, a alteração dos próprios habitats, as condições laborais em que determinadas zonas, não apenas do olival superintensivo, que enfim envolve toda uma questão mais de maquinaria, mas certas culturas que são praticadas na zona sul do país, em que as condições da mão de obra, das condições laborais, da forma de contratação, penso que o Ministério da Agricultura devia estar muito mais atento a essas questões, nomeadamente a Autoridade para as Condições do Trabalho também deveria ser mais participativa no sentido de, enfim, de contacto mais estreito com o Ministério da Agricultura e, claro, que está também a própria política das migrações. Nós estamos a falar de uma mão de obra, enfim, que é sobretudo vinda de países asiáticos e penso que nesse sentido também deveríamos ter o nível do Ministério da Agricultura devia estar mais atento precisamente às condições absolutamente deploráveis em que alguns trabalhadores agrícolas se encontram, as próprias formas de contratação roçam muitas vezes a ilegalidade e, portanto, acho que o Ministério da Agricultura devia estar atento a esse nível. Mas também sobre essa questão de uma política agrária. Eu penso que, nomeadamente, essas culturas superintensivas e isso, por exemplo, a questão da barragem do Pisão em Porto Alegre, que agora está a ser batida e muito discutida, que algum do financiamento para a construção dessa mesma barragem está ao abrigo precisamente do PRR, e claro que essa barragem teria as suas vantagens, mas também já foi alertado por algumas associações, nomeadamente a Quercus, para as questões da perda das azinheiras e dos sobreiros que isso vai trazer, portanto vai destabilizar toda aquela zona, aquele ecossistema característico daquela zona, portanto, a barragem do Pisão está localizada em Porto Alegre e, de qualquer maneira, também não há ainda também um plano claro, nomeadamente o que se vai fazer às pessoas que habitam a aldeia do Pisão, portanto, a aldeia vai ser inundada e também não há um plano relativamente a isso. Não obstante toda esta questão de ter uma declaração de impacto ambiental favorável, mas há todas essas questões que deviam ser salientadas. Traria vantagem naturalmente, mas também é preciso este contraponto e precisamente quer o Ministério do Ambiente, quer o Ministério da Agricultura, também deveriam ser, portanto, atores principais nesta questão. Portanto, nós podemos ver que a construção desta barragem, o regadio intensivo traz grandes impactos ambientais e, nesse sentido, também deveríamos estar atentos a essa questão e também ao nível, portanto, do desenvolvimento de políticas públicas nessa questão. Claro que estamos a lidar também com questões de desenvolvimento regional, de coesão territorial, etc., mas também a questão ambiental penso que é sempre fundamental e significativa quando estamos a falar destas questões da agricultura. Parece-me incontornável, absolutamente. Os últimos dados dão cerca de 85% da propriedade pública, da propriedade em geral, 85% a propriedade privada, em especial as zonas de floresta. Achas que esta pequena percentagem de propriedade pública tem desde logo razões históricas, não é? Mas achas que pode ser alterada e que poderá dar frutos, melhores frutos do que estão a dar agora nas mãos dos privados? Essa questão da propriedade privada, sobretudo a nível de florestas, é muito interessante e é muito pertinente, porque nós poderemos ver, em certo sentido, o resultado de uma ausência de controle, de uma maior fiscalização sobre o que é a propriedade privada ao nível portanto, dos recursos florestais. Os incêndios, às vezes, nós temos frações, temos prédios rústicos que não têm qualquer tipo de manutenção durante décadas. Portanto, há pessoas que nem sabem que têm os terrenos. Nessa forma, por exemplo, a atuação que o
o Ministério da Justiça está neste momento em desenvolvimento de uma ação que é o balcão único do prédio, portanto as pessoas podem se deslocar às câmaras municipais e fazer precisamente a questão do levantamento e dizer eu tenho este terreno neste local e, portanto, os técnicos fazem, portanto, um mapeamento dessas mesmas propriedades. Portanto, está neste momento a desenvolver-se uma ação para o reconhecimento do que é efetivamente a propriedade privada a nível florestal, mas claro que quando estamos a lidar, os dados indicam que é mais de 90% precisamente da floresta em mãos privadas. Isso levanta sérias questões a nível de como é que se faz a gestão e o controlo dessas mesmas propriedades, porque as pessoas, algumas, não digo por incúria ou por desinteresse, mas às vezes não têm possibilidade de se deslocar às terras onde se encontram esses mesmos terrenos. Portanto, há toda uma série de questões que aqui têm de ser assinaladas. Portanto, não é dizer as pessoas não querem simplesmente saber, há todo um conjunto de condicionalismos, mas de qualquer maneira não deixa de ser interessante precisamente esta visão que o governo está a promover, não obstante ser um pouco correr atrás do prejuízo, ou seja, o ordenamento florestal tinha de ser uma questão já vista há muito tempo, quer dizer, nós estamos a falar de incêndios florestais de grande dimensão desde o início do século, praticamente, portanto, lembro-me ainda de 2003, e isto é uma situação que vem vindo a ser cada vez mais regular, portanto, esta questão dos grandes incêndios, e nesse sentido, para haver uma maior prevenção, tem de haver também um maior controle estatal da propriedade. Ou seja, se a propriedade também do Estado está bem controlada, depois temos a propriedade privada que enfim, envolve questões jurídicas, envolve toda uma série de questões, que é precisamente como é que se faz esse controle. Ou seja, a maior prevenção relativamente a incêndios e fogos passaria naturalmente para essas novas leituras portanto, da floresta, mas essencialmente eu acho que deveríamos ver a floresta não só como um bem económico, mas também como um bem ambiental que tem de ser preservado e, portanto, o controle e a política para a gestão dos fogos rurais tem de ser mais premente e eu, enfim, acho que esta iniciativa do balcão único do prédio é muito importante nesse aspecto, portanto, ainda há muito por fazer, os dados indicam que ainda há uma grande parte do território nacional que não está coberta por este mesmo mapeamento, e claro que também estamos a falar de um país que a norte domina sobretudo a pequena propriedade e, em última instância, cria várias dificuldades do ponto de vista do tratamento informativo destas questões. Portanto, a sul já temos propriedade extensiva, é relativamente mais fácil, mas a norte, e também estamos a lidar, por exemplo, com zonas de baixa densidade populacional, como eu também referi, e, portanto, há uma série de problemas que podem ser levantados daqui, mas, de qualquer modo, acho que esta iniciativa, portanto, fazer o levantamento da propriedade cadastral rústica é muito importante e penso que pode ser por aí uma forma, portanto, de uma maior fiscalização, ou seja, a partir do momento que o Estado sabe o que é a propriedade privada, quem são efetivamente os proprietários florestais, pode criar mecanismos para que a fiscalização e o controlo sobre estas mesmas propriedades possa ser efetivamente mais rígido, rígido no sentido, enfim, de melhor conhecimento, para precisamente fazer uma maior prevenção e um maior controle e evitar, enfim, aquelas situações que infelizmente são conhecidas e têm vindo a ser cada vez mais recorrentes, que são estes grandes incêndios florestais. Outro debate que tem vindo a ser cada vez mais público prende-se com o despovoamento do interior do país. Não é algo novo, já houve grandes massas de êxodo rural aos grandes centros urbanos, seja Lisboa, seja Porto, mas o que temos visto a acontecer é que grande parte do interior começa a perder população e começa a ocorrer ali uma desertificação populacional. A isto alia-se agora com as alterações climáticas, outro tipo de desertificação, uma muito mais preocupante do ponto de vista físico e ambiental. A minha questão para ti é se acreditas que a agricultura tem um papel importante a combater esses dois tipos de desertificação, seja geográfico ou populacional, e como é que o Estado pode tentar de alguma forma reverter
essa tendência? Efetivamente, se nós olharmos, portanto, estas zonas rurais, naturalmente que a principal atividade económica continua a ser a agricultura, portanto, criar os mecanismos e as formas para que a agricultura seja uma forma de fixação de população é o ponto-chave aqui na definição de uma política pública para esse aspecto. E, portanto, há dessa forma, e lá está em correlação com as diretrizes da política agrícola comum, que é precisamente esses incentivos ao desenvolvimento rural, passa, portanto, por a criação de formas das pessoas, enfim, estarem lá a viver e a habitar. E, nesse sentido, também a questão da coesão territorial é muito significativa. Nós temos precisamente o Ministério da Coesão Territorial. E, portanto, não me parece que seja apenas a criação do Ministério, enfim, lá na Caprina. Parece-me que demonstra uma intenção clara que a coesão territorial tem de ter uma prioridade dentro do espectro político e governativo, mas de qualquer maneira, para responder à questão, a agricultura sim tem de ser essa forma de fixar, mas naturalmente que nós estamos a ver talvez um caminho que passe mais, nomeadamente pelas atividades de lazer, atividades recreativas, portanto o turismo rural, as unidades de turismo rural que são bastante frequentes, também do ponto de vista já mesmo da própria agricultura, há, por exemplo, a questão do empresário agrícola, os estatutos têm sido a ser promulgados, há um conjunto de incentivos e de apoios precisamente para essas questões, nomeadamente da fixação de população nas zonas rurais, porque nós temos de perceber que as zonas rurais são fundamentais para a produção alimentar, em última instância, e que nesse sentido nós observamos, por exemplo, as exportações do complexo alimentar e das pescas no ano passado, portanto, as exportações aumentaram cerca de 13% e este ano nós estamos, ainda o ano não acabou e, portanto, os dados indicam que é 23,5% de aumento das exportações. Portanto, nós estamos a falar de um setor fundamental e que, até mesmo a nível de balança comercial, e que, portanto, criar formas de captação de pessoas para as zonas rurais, e em última medida são elas que criam precisamente a questão portanto, o fornecimento alimentar e todo o abastecimento alimentar são fundamentais. E, portanto, é importante ver precisamente as zonas rurais não apenas como uma espécie de microcosmos completamente isolado do mundo urbano, não, tem de haver essa interação precisamente entre o mundo rural e o mundo urbano, e quando as pessoas não estão todas precisamente nas cidades, e isso é efeito do êxodo rural dos anos 60, portanto, concentravam-se sobretudo em Lisboa, Porto, portanto, nas cinturas industriais destas mesmas cidades, ou, portanto, ou ainda por cima, ou imigravam para outros países da Europa transpirenaica, Alemanha, Luxemburgo, França, etc. Mas, de qualquer maneira, portanto, nós estamos a ver também consequência desse fenómeno dos anos 60, um fenómeno que traz consequências bastante duradouras, como se pode verificar, e, portanto, criar as condições para a fixação das pessoas tem de ser uma prioridade, e nisso também não apenas portanto, a pasta da agricultura, mas a pasta da coesão territorial tem precisamente de criar as condições para isso. Não pode ser apenas também as portagens mais baratas, são importantes, naturalmente, mas nós temos de ver precisamente que o Ministério da Coesão Territorial tem em mãos uma missão fundamental e que em última instância também vai determinar o futuro de muitas zonas. Há zonas de baixa densidade populacional, a tendência é para a perda de população ainda maior nos próximos anos, e nesse sentido temos de observar precisamente portanto, uma alteração de prioridades e criar precisamente as condições para isso. E a mim parece muito interessante, e acho que é um exemplo que gostaria de trazer, é a questão, por exemplo, do ensino superior, ou seja, os institutos politécnicos que existem no interior do país podem ser precisamente uma forma portanto, arranjar as condições para que os estudantes continuem lá, e também, portanto, criar a fixação desses mesmos estudantes e, eventualmente, a criação de postos de trabalho. Portanto, é todo um conjunto de dinâmicas que pode ser criado a partir do momento em que o ensino superior no interior tem também de ser prioritário. Por exemplo, há uns anos os institutos superiores politécnicos não tinham, portanto, não podiam conceder o grau do doutor, portanto, não davam doutoramentos. Hoje em dia isso já não é assim. Portanto, há também este tipo de mecanismos que vão sendo criados, e quer se do ponto de vista económico
temos precisamente, mesmo a nível comunitário, estes apoios aos agricultores, aos pequenos agricultores, aos novos empresários agrícolas, portanto, que vão surgindo e que têm interesse em continuar nestas comunidades rurais. De um ponto de vista também mais da investigação e da produção de conhecimento, acho que o ensino superior pode ser também uma forma de criar as condições para que as pessoas continuem lá, e a própria investigação científica que é feita nos institutos politécnicos, por exemplo, às vezes está em estreita correlação com portanto, a estrutura económica envolvente e quem, portanto, em suma, lida com a agricultura. Portanto, também tem de haver precisamente este dinamismo entre ensino superior e as zonas rurais, e penso que o Ministério da Coesão Territorial tem em mãos precisamente uma missão fundamental e que vai determinar o futuro e os próximos anos, e portanto teria de observar estas questões de forma bastante detalhada, bastante premente. Não estou a dizer que não tenha feito até hoje, mas penso que poderia criar ainda mais mecanismos para que fosse mais visível uma ação mais direta, precisamente do Ministério, e do que é a coesão territorial e desenvolvimento regional. Chegaste a falar da política agrícola comum há algum tempo ainda. O que é que tu achas que... A política agrícola comum tem a sua história, não é? Já vem da CEE, antes de nós termos entrado na Comunidade Económica Europeia, já havia a PAC. A PAC, portanto, foi criada numa perspectiva europeia que nós não pertencíamos, não estávamos incluídos nesse plano. Gostava de saber o que é que tu achas sobre a PAC, sobre já a PAC com os novos alargamentos, os sucessivos alargamentos que a União Europeia teve nos últimos anos. Gostava de saber o impacto que isso teve em Portugal ter entrado a meio das várias PACs, e gostava também de perguntar o que é que se pode fazer diferente, nomeadamente no setor sustentável, onde é que a próxima PAC pode ser mais sustentável na parte agrícola. A questão da sustentabilidade e a nível precisamente da política agrícola comum está bastante presente, portanto é recorrente, nós vemos efetivamente dentro portanto, das diretrizes e da própria produção de documentos vindas da União Europeia referentes à agricultura, a questão da sustentabilidade está sempre lá presente, e a sustentabilidade vai, portanto, ao nível não apenas ambiental, mas também do ponto de vista económico, e, por exemplo, a questão da transição justa, portanto, a questão dos agricultores e do contexto social que está na base precisamente destas alterações e das novas políticas dentro da PAC, está muito presente. Portanto, é uma prioridade para a PAC, ou pelo menos para a União Europeia, na política e na visão que dá à agricultura, precisamente essa questão está muito presente. Naturalmente e historicamente, portanto, a política agrícola, como ainda se recuarmos, por exemplo, ao plano Mansholt, ainda é dos anos 60, e, portanto, muita coisa já mudou, entretanto. Quer dizer, portanto, a política agrícola comum, na sua origem, na sua gênese mais recuada, ainda vem de um contexto ainda da Revolução Verde. Portanto, a Revolução Verde tinha um modelo produtivista que, do ponto de vista ambiental, talvez não tenha sido de maneira nenhuma o mais adequado, um uso de inputs de origem industrial de forma muito significativa, adubos, químicos, e que os ecossistemas se ressentiram muito, né, nesse modelo da Revolução Verde. Portanto, há uma crítica que foi feita precisamente a esse modelo da Revolução Verde, ao modelo produtivista que daí veio. Em algumas zonas do mundo esse foi bem sucedido, mas, portanto, o impacto ambiental foi muito significativo. Mas, naturalmente, que nós olhamos à história da política agrícola comum, isso já está no passado, mas, de qualquer maneira, e hoje em dia nós vemos precisamente essa questão portanto, da sustentabilidade, do combate às alterações climáticas, bastante presentes. E claro que precisamente esta nova PAC já foi desenhada precisamente para corresponder ao desenho do Green Deal. Portanto, há toda esta questão que está por trás da discussão da nova política agrícola comum, onde Portugal, inclusivamente, teve uma participação ativa, e, portanto, Portugal sempre foi, dentro
das discussões europeias, enfim, um país com alguma importância dada à estrutura económica que nós tivemos. Aliás, se nós olharmos a história do processo de adesão de Portugal à CEE, precisamente é a questão da agricultura, que é o dossiê mais complexo, mais complicado de gerir, porque estamos a lidar, nós entramos, portanto, o processo de adesão é simultâneo ao da Espanha, depois estamos a lidar com, por exemplo, a concorrência de alguns países da Europa mediterrânica, os franceses foram bastante complicados em todo o processo, o nosso processo de adesão até se atrasou com alguns pontos que iam sendo rebatidos de forma bastante musculada e veemente pelos franceses. Portanto, há toda uma história por trás da nossa adesão à CEE, que também envolve muito a agricultura. Mas, relativamente, portanto, à política agrícola comum, portanto, ao que tem sido a visão da União Europeia para a agricultura, tem sido, portanto, assente mais recentemente nestas questões ambientais e também da questão do aumento da competitividade. E penso que este contexto bélico que nós estamos a viver, portanto, da guerra na Ucrânia, mostrou ou exacerbou, por exemplo, algumas falhas, nomeadamente a dependência cerealífera que a Europa tinha relativamente àquela zona da Ucrânia e da Rússia. Portanto, isto é uma questão que muitas vezes nunca se deve ter colocado na cabeça das pessoas, mas demonstra precisamente como tudo pode ser alterado e como a agricultura também está na base do nosso cotidiano. Se os cereais não vêm, ou se há ausência de cereais, os preços aumentam, o pão aumenta, portanto isto quase faz recuar ao tempo da Primeira Guerra Mundial, precisamente com os desequilíbrios no abastecimento de cereais, aumentava o pão e havia inclusivamente motins e revoltas populares. Não quero dizer que hoje isso vá acontecer, mas de qualquer maneira parece-me significativo ver precisamente como é que, a nível de política agrícola comum, e aliás isto já está a ser debatido, não obstante, temos um desenho de política agrícola comum feito para entrar em vigor no próximo ano, em 2023, mas creio isso já está a ser debatido precisamente que o facto de nós verificarmos esta dependência cerealífera é de facto significativo e se calhar é necessário reconfigurar algumas prioridades dadas portanto, à estrutura da agricultura dentro da União Europeia. Naturalmente não estou aqui a defender que venha uma nova campanha do trigo, isso está mais que estudado, do que foi do ponto de vista ambiental uma dificuldade tremenda e que criou diversos entraves, do ponto de vista até mesmo dos solos e de todo o ecossistema, a destruição da floresta mediterrânica, etc. Mas, de qualquer maneira, isso cria as condições para ser repensada precisamente a questão da agricultura e penso que a guerra na Ucrânia não obstante haver todo aquele contexto diplomático, geoestratégico por trás, parece-me interessante ver precisamente esta questão de como a agricultura também é uma forma de guerra, ainda de uma forma de guerra económica e que está no centro de tudo isto porque, não obstante a Ucrânia estar tão longe, e de facto afeta toda a questão da Europa mais ocidental, Portugal, Espanha, França, etc. Portanto, nós vemos como é que estas dinâmicas, como é que a economia está tão embrenhada e tão globalizada que há este tipo de situações tão longe, mas que têm, portanto, a sua influência cá dentro. E, portanto, acho que este ponto parece-me interessante e gostaria de trazê-lo aqui, que é precisamente o impacto que a guerra pode ter na definição, portanto, na nova definição de políticas agrícolas dentro da União Europeia. Leonardo, pronto, como já referimos aqui, e como já estiveste a referir em algumas das tuas respostas anteriores, falámos de alguns impactos da agricultura, seja a agricultura intensiva, seja a desertificação, falámos de alguns impactos negativos das alterações climáticas e, como sabemos, isso é um tema que está para ficar e que só vai piorar cada vez. Não queria ser um pessimista, mas a realidade é que se não houver ação, vai ser cada vez mais, eventos cada vez mais fortes e devastação cada vez maior. E eu gostava de te perguntar, no seguimento do que tu tens vindo a falar, qual é o papel da agricultura, porque a agricultura é uma das áreas, juntamente com a pecuária, mais afetadas por um lado e a que afetam mais por outro o ambiente e a sua sustentabilidade. Qual é o papel da agricultura no combate às alterações climáticas? O que é que pode ser feito desse ponto de vista, não só do ponto de vista do Estado, não é? Mas do ponto de vista geral,
que é que pode ser feito, seja em técnicas, seja no aproveitamento, como é que a agricultura pode ter um impacto positivo na sustentabilidade e nas alterações climáticas. Há todo um conjunto de medidas que podem ser tomadas dentro da agricultura, nomeadamente, por exemplo, a gestão dos recursos hídricos. Parece-me a mais significativa e, tendo em conta o contexto que nós vivemos, como já referi, de seca, penso que essa questão da gestão da água é fundamental precisamente para a questão das alterações climáticas. E, de facto, até há projetos, inclusive projetos de investigação científica, por exemplo, o projeto Aquacer, que inclusivamente é financiamento da Fundação Gulbenkian, é precisamente para estudar o uso eficiente da água, portanto, na fileira dos cereais. Portanto, dentro do setor cerealífero, nós temos este projeto que está a analisar precisamente esta questão da água nos cereais e como é que o desafio da sustentabilidade pode ser respondido precisamente dentro deste setor muito específico e que é tão importante, como também referi há pouco. E, de facto, toda essa questão da política, por exemplo, das barragens, toda essa questão que envolve as culturas de regadio e que, em última análise, também envolve também a questão de, precisamente, as alterações climáticas, parece-me o ponto-chave. Não é fazível, não se pode continuar a olhar, portanto, a gestão dos recursos hídricos como se olhava, pelo menos há 5 anos, nós vemos que a situação se tem vindo a agravar. Não obstante, às vezes há pessoas que, em certos discursos, dizem mas a seca são episódios que sempre ocorreram ao longo da história, naturalmente, isso a seca sempre houve ao longo da história, mas ser quase anual de há uns tempos para cá é que me parece um desequilíbrio tremendo e que é a causa das alterações, que aliás é a consequência das alterações climáticas. Portanto, este tipo de discurso também, perdoar-me a expressão, mas já não cola, portanto é preciso ter outro tipo de abordagem relativamente ao uso da água. E também, como já referi, não podemos ter de maneira nenhuma certas culturas em zonas onde não há água, colocá-las lá, nomeadamente a cultura do abacate no sul do país é uma cultura que consome imensa água diariamente e, portanto, não se vai colocar em zonas de seca extrema ou severa este tipo de culturas. Portanto, também tem de haver uma espécie de olhar mais atento e de controlo mais efetivo, nomeadamente ao que é que se produz em determinadas zonas. Portanto, nós temos de olhar a essa questão. E também do ponto de vista não só estritamente portanto, da água, mas também, por exemplo, a questão da própria energia usada na agricultura. É interessante ver que, por exemplo, aqui ao nível do plano de respostas ao aumento dos preços, que foi recentemente divulgado, há um apoio de 40 milhões destinados precisamente à eficiência, à aceleração da transição energética nas empresas agropecuárias. Portanto, nós vemos efetivamente que já estão a ser criadas as condições financeiras até para que estas empresas dedicadas ao setor agropecuário, portanto, à atividade agrícola, já têm precisamente este tipo de apoios, que é para fomentar um uso mais eficiente, um uso mais adequado das formas de energia para a transformação, quer dizer, as culturas, a criação de gado. Nós vemos que já estão a ser, essas condições estão a ser criadas dentro do nosso país e também nós temos de ver também uma maior divulgação e talvez um maior contacto de proximidade precisamente com os nossos agricultores. Eu lembro-me, por exemplo, e sendo eu historiador, eu ainda há pouco encontrei um inquérito de 1976 em que dizia que cerca de 60% dos agricultores preferiam mais subsídios, enquanto 30% diziam que preferiam mais formação e maior conhecimento. Portanto, este desequilíbrio, que isto foi feito portanto, nos anos 70, em 1976, talvez hoje, se fizéssemos este inquérito, talvez a situação fosse idêntica, e, portanto, não é só criar as condições e a subsidiação, é importante, naturalmente, não digo o contrário, mas é também talvez criar as condições de uma maior proximidade, uma maior divulgação, um conjunto de mecanismos que demonstrem precisamente ao agricultor, ao pequeno produtor, porque é que ele deveria fazer isto, que é uma forma mais sustentável talvez de produzir do que a que ele tinha feito até então. Claro que isto é um processo de transformação longo, que implicará um esforço significativo, mas penso que essa questão de divulgar portanto, conhecimentos dentro dos pequenos produtores é interessante. Há inclusivamente algumas empresas agrícolas que já fazem um uso bastante significativo de novas formas de tecnologia, por exemplo, já usam aplicações no telemóvel
para controlar a gestão da rega em algumas propriedades. Isso poderia ser, portanto, a um médio prazo, uma prioridade dentro da política agrária. Portanto, criar e divulgar estes mecanismos tecnológicos para que se consiga efetivamente alcançar formas mais sustentáveis da produção agrícola, parece-me bastante importante e que portanto, este desafio tem de ser respondido e correspondido de forma bastante clara, e parece-me que a agricultura tem o seu contributo a nível de alterações climáticas, sobretudo, mas se forem também criadas, portanto, algumas destas questões que eu trouxe aqui, penso que se forem criadas as condições para que essas medidas sejam executadas de forma eficiente, consiga-se alcançar de forma mais visível e mais clara, portanto, como é que a agricultura pode dar um contributo positivo ao combate às alterações climáticas. Bem, e para fecharmos o episódio, gostava de perguntar sempre aquela pergunta que fazemos sempre, que é quais as personagens ou as personalidades que te influenciaram mais politicamente e ideologicamente. Gostava também de perguntar a bibliografia sobre os temas que trouxeste aqui e onde é que te podemos acompanhar e os próximos projetos que tens em mente. Gostava de perguntar isso. Bom, relativamente à questão portanto, das personalidades políticas que em certo sentido me influenciaram, talvez traria uma internacional e uma portuguesa, portanto, para criar assim uma espécie de visão dupla. A nível nacional, eu penso que uma das maiores referências que eu tenho é o Dr. Jorge Sampaio, que ainda tive o privilégio de conhecer pessoalmente. Parece-me um dos últimos grandes humanistas que exerceu cargos políticos em Portugal, não apenas no próprio exercício dos cargos que ocupou, que é como Presidente da Câmara de Lisboa, que é como Presidente da República, onde, enfim, teve uma ação muito significativa, nomeadamente na questão da luta pela autodeterminação de Timor e toda essa questão que envolveu uma parte significativa da sociedade civil, mas também já fora do exercício do cargo de Presidente da República, nomeadamente o apoio que deu aos refugiados sírios para estudar, toda a sua ação depois da presidência a nível das migrações e dos refugiados parece muito significativa. Portanto, eu penso que não será uma referência só para mim, creio que será uma referência para muitos mais, e, portanto, a nível da política nacional, eu gostaria de frisar precisamente, portanto, o Dr. Jorge Sampaio como uma referência do ponto de vista político, não só partidário, mas do ponto de vista político de forma mais alargada. Já do ponto de vista internacional, há uma personalidade que sempre nos suscitou bastante admiração e certo respeito, que é o Salvador Allende, portanto, o presidente chileno, eleito em 1970 e, enfim, morto em circunstâncias bastante trágicas durante o golpe de Estado, de 11 de setembro de 1973, portanto, liderado pelo Augusto Pinochet. A mim parece-me que é uma figura que devia ser até mais conhecida. É certo que há alguns jovens, o nome certamente lhe será familiar, mas penso que tem um legado que infelizmente esteve mais no plano das intenções, por todo um contexto social e até mesmo, enfim, influências externas, nomeadamente determinados países da América do Norte, que acabaram por influenciar e conduzir de forma talvez não tão positiva as medidas tomadas no seu governo. Ele, inclusivamente, tentou fazer uma reforma agrária, já que o episódio foi sobre agricultura, ele tentou fazer uma reforma agrária, mas de facto parece-me que é uma referência e, inclusivamente, uma sugestão é ver os seus discursos, são discursos bastante empolgados, que demonstram precisamente o que é que deve ser, por exemplo, a esquerda, o que é que uma esquerda no poder deve estar ao serviço precisamente do desenvolvimento socioeconómico, da população, da melhoria das condições de vida, e portanto sempre foi uma referência para mim, e eram estas duas personalidades que eu gostaria de trazer aqui. Já focando a questão da bibliografia sobre este tema da agricultura, eu, portanto, para quem tiver maior facilidade no domínio da língua inglesa, foi editada já em 2017, se não me falha a memória, uma História Agrária de Portugal, coordenada pelo professor Pedro Leins e pela professora Dulce Freire. Foi editada precisamente no estrangeiro, mas sei que está para sair uma edição em português, portanto é uma questão de estarem atentos, mas de qualquer maneira, portanto, é uma história agrária que começa no ano 1000 e vai até 2000. Portanto, para quem quiser conhecer a história da agricultura em Portugal,
portanto, neste milénio, é consultar precisamente esse livro. Se quisermos já do ponto de vista mais cronológico, temos, portanto, a tese de doutoramento do professor Fernando Oliveira Batista, que é sobre a política agrária no Estado Novo, e não querendo fazer, portanto, a publicidade, recentemente também escrevi um pequeno capítulo sobre essa mesma questão, no livro Atualizar a História, coordenado pelo Roger Lides Jesus e pelo Paulo M. Dias, mas para também que não seja só propaganda ou que eu ando aqui a fazer, há também há todo um conjunto de estudos relativamente sobre, por exemplo, a questão agrícola dentro da Comunidade Económica Europeia. Por exemplo, há um livro do Francisco Avilés sobre a agricultura portuguesa nas últimas décadas, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que trata os temas-chave e alguns dos que eu aqui falei. E também recentemente, pela mesma fundação, foi editado um livro do professor Luciano Amaral, que é sobre a economia portuguesa nas últimas décadas. Esta edição mais recente tem inclusivamente uma adenda sobre o que foi o período da Troika, portanto, a intervenção do Fundo Monetário Internacional aqui em Portugal, e faz uma análise do que foi a economia portuguesa desde os anos 60, 70 até aos dias de hoje. E, portanto, acho que são algumas referências, e neste último livro do professor Luciano Amaral também há algumas referências interessantes à questão da agricultura, e portanto assim seriam estas 5 referências bibliográficas que eu gostaria aqui de trazer e que me parece que dão uma leitura geral e importante sobre o que é o setor e o que é que foi o setor precisamente para a economia portuguesa e para a sociedade portuguesa também. E para a sociedade. Para quem quiser saber mais sobre o que é que eu ando a fazer e tudo mais, portanto, eu neste momento, além de estar a fazer tese de doutoramento em Ciências da Sustentabilidade sobre um subsetor agrícola, que é a hortofruticultura em Portugal, também neste momento sou membro da equipa de investigação do projeto ReSeed, que é financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, e que estamos a analisar precisamente algumas das transformações sob vários pontos de vista, mas as transformações que certas culturas agrícolas criaram, quer em Portugal, quer em Espanha. Portanto, é um projeto de análise de uma perspectiva ibérica e que nós temos como foco cronológico sensivelmente desde 1750 a 1950. Portanto, nós estamos a analisar o que é que foi a agricultura neste período. Temos de fazer certos recuos, que eram século XVI, XV, mas de qualquer maneira, portanto, é esse o projeto onde me encontro a desenvolver. Portanto, é um projeto que está sediado na Universidade de Coimbra e, portanto, esse projeto tem as redes sociais habituais, Twitter, Facebook, e, portanto, podem acompanhar também um pouco do trabalho que eu estou a desenvolver, não só eu, mas também toda a equipa, e penso que, tendo o nosso foco, a ideia de uma interação entre ser humano, ambiente e mesmo a questão portanto, das sementes, que esse é o foco principal do projeto, é perceber essas sementes que foram sendo perdidas, essas variedades tradicionais que foram sendo esquecidas e como é que nós as podemos conhecer melhor e qual o seu contributo hoje em dia. Precisamente acho que é um projeto que está a responder a algumas questões atuais sobre a agricultura e, portanto, acho que se quiserem acompanhar e ver o desenvolvimento da investigação que nós estamos a desenvolver, seria interessante e fazia precisamente a ponte entre o que eu aqui fui referindo ao longo do episódio e também com algumas questões também muito atuais e muito pertinentes para a questão da agricultura em Portugal. Leonardo, obrigado pela tua participação. Espero que tenhas gostado e que os nossos ouvintes também tenham gostado. E até para a semana. Pronto, muito obrigada.